Meus irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, o Senhor nos convida a refletirmos sobre o chamado que Ele nos faz. Muitas vezes, quando nós falamos sobre o chamado de Deus, nós pensamos sempre no chamado que os santos receberam, os apóstolos, mas para muitas pessoas é quase inacreditável pensar que Deus está chamando a elas, porque elas não se consideram dignas de serem escolhidas e de fazer parte do grupo dos discípulos e discípulas de Jesus. Então é muito importante hoje tomar essa leitura a fundo e perceber que o Senhor chama quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele não olha se aquela pessoa merece aquele chamado ou não merece aquele chamado. E vários dos que foram chamados por Jesus eram pessoas desse tipo. O exemplo que nos vem hoje do Evangelho é de Mateus. Mateus, cobrador de impostos. O Evangelho é Mateus capítulo 9, de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido essa pergunta, respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Portanto, palavra forte, palavra inesperada. Os cobradores de impostos eram pessoas de má fama. Eles trabalhavam para o poder romano, para o poder dominador, cobravam impostos dos seus próprios concidadãos. E Jesus vai até ele, lá no seu trabalho, na coletoria de impostos, e o chama a seguir. Certamente Mateus não esperava esse chamado. Como tantos de nós também, quando Jesus passa na nossa vida e nos chama, a gente olha e fala assim: mas será que é comigo mesmo? Será que ele não se enganou, que ele queria chamar outra pessoa melhor formada, com maiores qualidades do que eu tenho? E Jesus chama Mateus, e Mateus diz o seu sim, levanta-se e vai. E Jesus vai para a casa de Mateus. E ali ele se sente à vontade em meio aos pecadores, aqueles que eram abandonados pela sociedade. Ali ele está à vontade.
fariseus questionam se esse homem fosse realmente o Messias, como ele estaria ali? Porque comer à mesa, no tempo de Jesus, significava professar uma comunhão de vida com aquelas pessoas. E estar à mesa com pessoas consideradas pecadoras tornava também aquele que se sentava com elas um pecador, impuro, por exemplo. E Jesus não liga para isso. Ou melhor, estar com alguém nessa situação é um grandíssimo testemunho de amor. Com os descartados, com aqueles invisíveis, aqueles abandonados, aqueles que ninguém quer estar perto, é ali que Jesus quer estar. Então vamos pedir, que também nós tenhamos a coragem, como o Papa Francisco tanto fala, de sermos uma igreja em saída, que a gente não fique esperando as pessoas virem até nós, mas que nós possamos ir até aqueles e aquelas que jamais esperariam uma visita, um chamado, um gesto de carinho, de inclusão. É preciso, nesse tempo de pandemia, de isolamento, de tantas polarizações, de tanta violência e ódio, que a gente saiba acolher e incluir. Que essa palavra de Jesus fique forte. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Não vim chamar aqueles justos ou que se consideram justos, mas sim os pecadores. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.